A paz do Senhor, irmãos, e a paz do Senhor, irmãs. Quanto tempo que o presbítero Rodrigo aqui não grava um vídeo, não fala algo da palavra do Senhor? E nós vamos estar aqui abordando um tema que a gente vê tanto o governo, os nossos governantes, falando que a gente tem que ter mais educação, que a gente tem que ter mais escola, que a gente tem que ter mais isso. E isso mexeu muito comigo. Eu falei assim, meu Senhor, quem é o responsável pela nossa formação, pela nossa educação? Aonde que entra a educação secular das escolas? Onde que entra a educação familiar de casa, pai e mãe? E eu, como um grande amante e pesquisador das Escrituras, eu fui ater a Bíblia e pesquisar sobre. Interessante que a palavra formação, peguei aqui, significa maneira em que a pessoa é moldada, o seu caráter e adquire personalidade. E educação significa desenvolvimento intelectual, pedagógico e didático. Então, nós vemos aqui na palavra de Deus, que está em Provérbios, livros mais conhecido que livro da sabedoria, que está no seu capítulo 22 e o versículo 6, que diz assim: instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o menino o caminho. O caminho, nós sabemos que também é um significado muito grande na palavra do Senhor, porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quem tem que instruir o caminho é aquele que já trilhou um caminho. Interessante que quem nos ensina a ser uma boa pessoa, uma pessoa de caráter libado, uma pessoa que tenha um caráter irrepreensível, são os pais. Pai e mãe são responsáveis pela educação, ou seja, pela formação moral e intelectual do seu filho. Ou seja, o filho ele vai ser aquilo que o pai e a mãe o instruir ou ensinar a ser, a respeitar os mais velhos, a saber se expressar com educação, ou seja, educação a qual o pai e a mãe é responsável de estar passando para o filho. E nós vemos que no governo, hoje, né, pessoa, o que vai tirar as armas dos bandidos, o que vai tirar os bandidos dessa situação é ter mais educação. Não, porque a educação, no que tange o ensino intelectual, formação acadêmica, ele só vai adquirir se ele quiser. Não é imposto. É através da formação de pai e mãe que você vai adquirir a educação secular. Tanto é que no mesmo livro de Provérbios, no capítulo 3, aleluia, e no seu versículo 13, se não foge da memória, diz assim: bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha só que interessante. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Aleluia! Conhecimento você não aprende dentro da sua casa. Você aprende na sua casa uma formação de caráter, de moral, de respeito, através do ensinamento dos pais, da mãe e do pai. Agora, conhecimento acadêmico e intelectual você adquire, porque escola ela não vai moldar o seu caráter, a escola não vai moldar a sua personalidade, porque a personalidade está vinculada à prole, ou seja, à genética a qual o pai e a mãe ali passou para o seu filho ou para a sua filha. Então, meus amados, quando a gente vê assim, tem que ter mais educação, não adianta ter mais ensino se eu não quero estudar. O que adianta ter tantas escolas se eu não quero estudar? Mas com a instrução do pai e a mãe, unido, convencerá esse filho de que ele tem que estudar, se esforçar para adquirir conhecimento.
Então, conhecimento e sabedoria você se adquire. Agora, educação você a retém através do pai e da mãe. E nós sabemos que é uma das promessas que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus nos faz que honra o teu pai e a tua mãe, que se prolongarão ou se multiplicarão os seus dias de vida aqui na terra. Então você filho, você filha, quando você ouve a sua mãe, quando você ouve o seu pai, quando você respeita ambos, você vai achar a sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você também pode e deve temer os seus pais de forma, não é temer, ter medo. Temor é respeito irrestrito por alguém que está acima ou está na responsabilidade de você. Assim como nós tememos ao Senhor porque Ele está acima de nós e nós devemos ter reverência a Ele porque Ele cuida de nós e através deste cuidado nós também vamos cuidar dos nossos filhos, a qual a Giselinha está esperando, filhinho meu, filhinho nosso. Então que Deus possa te abençoar a sua vida com essa palavra. Deus abençoe poderosamente e tchau, tchau, até a próxima.